então, Renato. Vamos né? ver. Então deixa E aí, eu pessoal, explicar. tudo bem? Boa noite. A gente vai ouvir a tua versão, né? Porque essa história não acabou ainda. Conta pra gente o que tá rolando nisso aí. Foi você que fez... Fala pra gente. Foi você, pessoalmente, que fez isso? De pegadinha? Não. Bom, vamos lá. Vamos tentar explicar essa história. Há algumas opções, né, do que pode ter ocorrido, né? Desde ter sido alguém ligado ao próprio Flávio Bolsonaro, desde ter sido alguém que fez isso numa espécie de brincadeira, de muito mau gosto, porque pode gerar muito problema para essa pessoa que fez esse cadastro no site da missão, tá? A gente tem um sistema de combate a esse tipo de fraude, né, que já é feito todo enfim, a gente tem tecnologia para isso, para tentar combater qualquer tipo de fraude que possa ocorrer, uma pessoa tentar afiliar alguém indevidamente ao nosso partido. O problema é o seguinte, que nesse caso aí do Flávio Bolsonaro, o que ocorreu foi o seguinte: quando foi feito esse cadastro dele no site da missão, nós logo, como acontece com todo mundo que se filiar na missão ou em qualquer partido, o partido ele não pode negar de pronto uma pessoa que queira se filiar, né? Isso, enfim, não iria de acordo com as regras eleitorais, com a lei eleitoral. Então, os dados que são colocados ali são conferidos, né? No caso ali dessa filiação do Flávio, colocaram um monte de outras coisas que não eram verdade, né? Colocaram lá Rua dos Milicianos, Bairro dos Bandidos, né? Coisas nesse sentido, mas colocaram os dados dele, né? Dos dados do e-mail, dado de CPF, de título de eleitor. E quando ocorre isso, o nosso sistema envia para o TSE, né? Todas as pessoas que se filiam, porém a gente fala, olha, aqui tem um erro aqui nesse cadastro que foi feito. E aí cabe ao TSE, nesse caso, não fazer a filiação, né? Uma filiação fraudulenta. Então, nesse caso, a gente avisou o TSE e no dia o TSE simplesmente deu ok nessa filiação, né, que foi uma filiação, obviamente, indevida. Agora, a gente colaborou tanto com a Polícia Federal, tanto com o Tribunal Superior Eleitoral, e entregamos todas as possibilidades aqui que a gente tinha de login da pessoa que fez o cadastro, né, aparentemente estava em Belo Horizonte quando fez isso, mostramos absolutamente tudo, inclusive essa mesma semana, né, tentaram fazer uma filiação do Lula, né, na missão, até fizeram uma matéria, acho que foi o Metrópolis, que inclusive conseguiu localizar um garoto que fez isso, talvez achando que estava fazendo uma graça, mas está mexendo com algo muito sério, né? Pode dar um problema muito grande para quem tenta fazer esse tipo de brincadeira. Sobre o fato do e-mail, que o professor Ricardo citou, é o seguinte, é que quando uma pessoa faz o cadastro da missão de filiação, ela recebe vários e-mails, né? Ela pode escolher se ela quer fazer uma filiação paga ou uma filiação gratuita. E aí ela fica recebendo por cerca de 10 dias vários e vários e-mails, né? Confirmando a sua filiação, pedindo para eventualmente fazer o pagamento, caso escolher essa modalidade. E foi aberto várias vezes pelo e-mail do senador Flávio Bolsonaro, inclusive ele mesmo confirmou numa live que ele fez, que a equipe dele chegou a abrir isso, mas eles acharam que era um spam, né? Eles ficaram abrindo por 10 dias achando que era um spam, né? Os e-mails, e não fizeram nada, né? Coincidentemente tentaram filiar o Renan, acho que em algum outro partido aqui a gente recebeu, e obviamente já comunicou às autoridades, que eu acho que é o que ele deveria ter sido que ele deveria fazer. Só que ele esperou dar todo esse burburinho, né, para gravar vídeo dizendo que o sistema está perseguindo ele, né? O sistema está um factoide, né? Porque para começar isso não impediu o registro da candidatura dele, também é outra mentira que ele tentou contar. O que houve foi uma filiação indevida, não sei se de alguém ligado a ele para criar um factoide ou de alguém que fez isso na internet para aparecer. Ô Renato, você acha que houve falha, então, alguma falha do missão nesse processo? Vocês mudaram algum protocolo e tal? Então, pelo que eu entendi, vocês sabiam que a filiação tinha algum tipo de fraude, até pelos dados que foram apresentados, e passaram isso para o TSE, certo? Já vai automático já no nosso sistema quando tem algum dado diferente dos dados que tem no TSE. Então, o nosso sistema já apita e a gente pede para eles reverterem a filiação. E tem vários casos que ocorrem isso diariamente, né? Então, uma coisa que vocês não sabiam. Então, uma coisa que vocês pessoalmente não sabiam. Foi automático, assim, é isso? Exatamente. E assim, a gente está sempre aprimorando o sistema, continuamos aprimorando, ainda mais depois desse burburinho aí, e a gente, mais do que estamos à disposição de colocar o nosso setor de tecnologia, de inteligência, para ajudar o TSE a melhorar esse sistema, né? A gente vê que isso ocorre em vários partidos, isso não é a primeira vez.
Já saíram várias matérias de outros candidatos sendo filiados em partidos de linhas totalmente distantes. E tanto é que a gente não tem interesse nisso, porque eu acredito que o Flávio Bolsonaro ele mancha a nossa reputação. Né? Um sujeito que tem envolvimento com Daniel Vorcaro, com um miliciano no Rio de Janeiro, com Bacelar, né? Com gente da pior estirpe. Então, mancha a reputação do Partido Missão ter a associação com esse cara, mesmo que por alguns segundos aí. O ministro Cássio Nunes, felizmente, reverteu isso rapidamente e chegou a suspender o sistema de filiação de todos os partidos por alguns dias. E no final das contas, isso só chamou a atenção para mais gente até se filiar na Missão. Já foram mais de 1.500 aí, desde que saiu essa notícia. A Missão é o partido que mais filiou brasileiros durante o ano de 2026. Então a gente não tem o menor interesse em ter o Flávio Bolsonaro. Há uma história, né, acho que foi falado aí também, de que o TSE, num primeiro momento, fez uma nota dizendo que alguém da Missão teria feito essa filiação. O que ocorre é o seguinte: quando alguém faz um cadastro no site da Missão e coloca uns dados lá que sejam dados aparentemente verdadeiros, o sistema ele já manda automaticamente essa filiação, porque a gente não pode negar uma filiação de uma pessoa sem fazer as justificativas devidas, etc. Então, é óbvio que, naquele momento, qualquer filiação que vai enviada para lá vai estar dizendo que foi uma pessoa daqui que fez essa assinatura. Só que isso já é um processo automático. Inclusive, no final das contas, a gente está tentando entrar em contato com o TSE, mas já enviamos também para a Polícia Federal para colocar à disposição para melhorar esse sistema, porque isso ocorre e não é de hoje. Eu já vi o Dirceu, acho que foi filiado no PL. Sempre tem esse tipo de confusão aí que acontece e me surpreendeu muito a repercussão disso. E, nesse caso, a repercussão veio por causa do Flávio Bolsonaro, né? Que ele saiu dizendo que era a perseguição do sistema contra ele e que não dava para registrar candidatura, que também é outra mentira. Você assistiu a entrevista do Marçal aqui? Eu tenho mais o que fazer, Vilela. Não, mas a pergunta tem a ver com isso. Você sabe o que ele falou sobre o Renan aqui, que o Renan não chega a 2%. Ô, Vilela, ele tá fazendo de tudo para ter a nossa atenção, então eu não vou dar ele a nossa atenção. Qual que é a estratégia dele, você acha? Eu acho o seguinte: um candidato que quer falar do Renan, você é muito bem-vindo. Continue falando do Renan, acho que vai dar mais visibilidade para ele. Faça aí o que os outros, né, têm medo de fazer, que é o Lula e o Flávio, que estão fugindo dos debates, tá fugindo do debate da Band, ambos, e aí colocaram aí qualquer outro cão de guarda para fazer esses ataques. São muito bem-vindos, continue fazendo, continue dando visibilidade para o Renan, porque ele é um dos candidatos mais desconhecidos e no público que o conhece, ele tem a maior capacidade de obter esses votos. Isso mostrou na última pesquisa Quest, a Atlas tem mostrado isso também, a Real Time Big Data, onde o Renan já pontuou 9% na última pesquisa. Então, continue falando dele, continue dando visibilidade para ele, a gente gosta disso. É isso, Fernanda. É isso. Ô, Renato, posso só fazer uma última pergunta aqui? Por favor. Geralmente, quando vai para o segundo turno num processo eleitoral, né, para presidente, vai um candidato de esquerda e um candidato de direita, tradicionalmente. Normalmente, né? Tem essa lógica no Brasil. Como o único candidato de esquerda que a gente tem é o Lula, muito possivelmente, até pelas pesquisas, ele deve estar no segundo turno. Qual é a tática do Renan, então? É causar conflito com a direita mesmo, para ele ser o candidato da direita? É fazer mais críticas ao Caiado, ao Flávio Bolsonaro, ao Zema, do que propriamente criticar o Lula, ou não? Não, inclusive eu fiz uma postagem hoje lá no meu Twitter, né, no X, colocando a quantidade de vezes que o Renan fez críticas ou a Lula, ou a Flávio, ou a ambos. E quem está liderando as críticas que são feitas por ele é o Lula. Né? Então, a gente sabe que o nosso maior adversário na eleição é o Lula, porque ele estará no segundo turno, e a única chance de bater ele no segundo turno é ter uma pessoa que, primeiro, não tem a rejeição que tem o Flávio Bolsonaro, que não tem os escândalos de corrupção dele, que não tem o rabo preso dele. Então, o grande adversário é o Lula, mas assim, a gente não vai deixar em nenhum momento de fazer as críticas aos outros candidatos, caso seja merecido. No caso do Flávio Bolsonaro aqui, eu já fiz tantas aqui no programa hoje que são absolutamente merecidas. Então, é isso, continuar falando a verdade. O Renan, quando ele viajou para o Nordeste recentemente, inclusive ele está indo para lá amanhã novamente, ele tem retirado votos do Lula por lá. Então, assim, eu não diria que tem uma estratégia de, vamos dizer, obter ali os votos da direita e por isso. Não, ele tá seguindo a nossa linha, que é a linha do MBL, que é a linha da Missão, já há alguns anos, tá?
Então, vamos dizer, não tem muita estratégia além de falar a verdade. O Renan ele tem se classificado como um candidato brutalmente honesto. É isso que ele vai fazer, vai falar aquilo que for impopular. E quem não gostar, que procure outro candidato que vai mentir para ele. Agora, tem outros aí mentirosos aí querendo entrar na disputa, que não, né? Então é isso. E outra coisa, eu vi vocês comentando também sobre questão de debate, etc. Vai ter o debate esse domingo. O debate já teve as regras sorteadas, já teve os sorteios das posições, quem começa cada bloco, etc. As regras já estão prontas aí por todos os participantes e foram 6 os candidatos convidados, tá? E estão dizendo que o Lula e o Flávio vão fugir, e aparentemente vão. O Renan vai estar presente. Já tá Certamente. Já tá Tá confirmado. Vai ser o primeiro a chegar, inclusive.